Bem-vindo ao Plantando Saúde, um lugar para cultivar novos conhecimentos e colher melhores hábitos. Hoje eu tô aqui com a otorrinolaringologista e minha grande amiga, doutora Giovanna Moretti Brudniewski. É assim, Gi? Sim. Ah, então tá bom, difícil, né? Hoje a gente vai falar aqui, operar ou não operar, amígdala adenoide, infecção de garganta. E a Giovanna vai aqui ajudar a gente a entender as coisas. Gi, explica, acho que para as pessoas entenderem melhor, né? Onde que fica a amígdala adenoide? Como é que você explica aí para as pessoas? Então, a amígdala é mais fácil, né? O pessoal geralmente sabe. A adenoide que é mais uma incógnita aí, né? Sim. Mas normalmente, assim, a amígdala e a adenoide, elas fazem parte do tecido linfóide, o nosso tecido de defesa, né? A amígdala, quando você abre a boca, você já consegue enxergar lá no fundo da garganta, fica uma de cada lado, né? E a úvula no meio, a campainha, né? Que a gente fala. Então, abre a boca, você já enxerga ali as amígdalas. A adenoide não, a adenoide, ela fica bem atrás do nariz, na curvinha, onde desce para a garganta. Aqui e aí, no fundo, assim, lá né? no fundo. Tá. E daí a gente precisa de exames complementares para poder realmente ver. Então, ou a nasofibroscopia, que a gente faz em consultório, que é um exame endoscópico, no qual você coloca uma câmerazinha dentro do nariz para enxergar a adenoide, ou um raio-x também é possível você ver a adenoide. Ah, legal. E elas servem, então, para a nossa defesa, é isso? É para imunidade? Como que é isso? Exatamente. Elas fazem parte do nosso sistema linfóide, sistema linfático, né? Que é uma barreira, é uma defesa para os micro-organismos, vírus, bactérias, né? Elas funcionam como uma barreira mesmo. A gente tem em todo o trato aerodigestivo, o anel linfático de Waldeyer, que chama, né? Que são linfonodos e os tecidos linfóides. Então, você tem a amígdala palatina, a amígdala tonsila faríngea, que é a adenoide, né? E a amígdala lingual. Tudo faz parte dessa nossa defesa. Ah, legal. Pelo que eu me lembro, a adenoide, ela era maior, né, na primeira infância ali, depois ela vai diminuindo pelos 6, 7 anos. A amígdala também, né, ela depois diminui, não sei se na adolescência. Como é que era isso mesmo? Na verdade, assim, é um tecido que ele cresce mais ou menos até os 5 anos, né, tanto a adenoide quanto a amígdala, depois estabiliza até uns 7 anos, numa média, e depois vai atrofiando até a adolescência, ocorre esse processo, né. A amígdala em si, na verdade, ela não é tão prevista essa atrofia. O que acontece é que normalmente a criança cresce, a cavidade oral aumenta, né? E proporcionalmente ela fica menor. Relativamente. Isso. Entendi. A adenoide não, ela diminui ela mesmo. Realmente evolui, atrofia. Tá. Agora sim, isso é evolução natural, né? É o que geralmente acontece. Mas aí às vezes tem algum problema ali, né? Então, quais são as principais queixas, assim, das crianças que vão no seu consultório em relação a isso? Normalmente é isso. A história natural nem sempre acontece, né? Então, em algumas crianças, ela fica muito hipertrófica, trabalha muito, como é um tecido de defesa, né? Então, por conta de muito contato com micro-organismos ou uma alergia, ela acaba hipertrofiando mais do que deveria, tanto a adenoide quanto a amígdala. E aí a gente vê queixa assim, como ronco, criança que ronca, lembra que roncar não é normal, né? Nem na criança, nem no adulto. Então, queixa de ronco, de apneia do sono, que é aquela, quando a criança engasga, chega a parar de respirar, tanto na criança quanto no adulto, né? Tá. A respiração oral, então às vezes não ronca, mas você vê que é aquela criança que começa a respirar mais pela boca do que pelo nariz, tem uma obstrução nasal constante. Fora isso, as infecções, né? Tanto amidalites de repetição, quanto sinusites e otites, porque a gente tem que lembrar como a adenoide ela fica numa localização lá no final do nariz e também onde fica a comunicação com o ouvido, o canalzinho do ouvido, né? Que normalmente ocorre uma ventilação, só que às vezes ela obstrui. E aí acaba cursando com otites de repetição e às vezes diminuição da audição pelo acúmulo de líquido dentro do ouvido. E com relação às sinusites, assim, a adenoide também, ela acaba às vezes se tornando um biofilme de bactérias, né? Que são aquelas bactérias que ficam agrupadas e aí começa a ter aquela secreção crônica, as sinusites de repetição também. Fica como se fosse uma película ali em volta da Exatamente. Da adenoide, né?
E aí é mais difícil de tratar, eu imagino. É mais difícil de tratar, cria resistência a antibiótico, né? E são aquelas crianças que estão sempre com secreção crônica. Entendi. Catarrentas. Criança catarrenta. Eu sei. Já tive um filho catarrento. Então, assim, eu vejo que a gente fala que dor de garganta como um tema geral, porque é isso que as pessoas trazem, né? A pessoa, então, eu acho que não só o otorrino, né? O otorrino é o especialista, mas como médico, de forma geral, a gente vê muita dor de garganta, né? Eu trabalhei muito em pronto-socorro ali no começo da minha carreira, atendi muitas, aprendi muito. Tanto o pediatra quanto o clínico são queixas muito gerais, né? É muito, né? E aí, assim, a gente tem uma visão ali já, para as pessoas, obviamente, mais difícil. Amidalite, faringite, laringite. A gente já, o paciente entra, você já ouve a tosse, você já fala, nossa, essa tosse rouca deve ser laringite. Não é? A gente já tem... Exatamente. Aos poucos você vai criando aí a pessoa começa a falar, você já fala, tá rouco, porque na laringe que são as pregas vocais, né, para as pessoas entenderem. É então, um pouquinho mais para baixo do que a faringe, é uma continuação ali do canal. Né? Então a gente, mas obviamente as pessoas não precisam saber essa diferença, né? Elas vão procurar um especialista. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que se fala muito de é uma amidalite viral, é uma faringite, uma infecção viral ou bacteriana. Sim. E eu acho que isso é importante as pessoas, né, óbvio que elas não precisam fazer o diagnóstico, mas saberem a diferença, para entenderem a diferença do tratamento, principalmente, porque o tratamento é muito diferente, né? Então, como é que você explica isso? De forma geral ali, uma infecção viral bacteriana, qual a diferença, qual o tratamento? Assim, no geral, a maioria das infecções são virais, não são bacterianas, né? Uhum. E qual que é a diferença? A infecção viral, normalmente, ela tem uma resolução espontânea dentro de poucos dias. Já a infecção bacteriana é naquela qual você vai precisar do uso do antibiótico, né? Na prática, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a diferenciar. Então, a queixa clínica, assim, quando você tem um processo viral envolvido, normalmente você tem sintomas associados de gripe, de resfriado. Então, é aquela coriza, nariz congestionado, tosse e aparece a dor de garganta também. E às vezes é sintoma clínico geral, né? Dor no corpo, Exatamente. Febre, alguma outra coisa, né? Exatamente, mas de uma forma às vezes mais frustra. Sim. Quando é uma amidalite, que é a infecção localizada nas amígdalas mesmo, normalmente você não tem esses sintomas gerais associados, é uma coisa mais localizada, então é uma febre e uma dor que vem de início súbito, da noite para o dia acorda com uma baita dor de garganta, febre alta, normalmente, que derruba, né? E mais um processo mais localizado, não generalizado. No exame físico, quando você examina, não é sempre, mas né, uma coisa que ajuda a diferenciar é a placa, o exudato purulento, a placa de pus ali, aquele branquinho. Aí você olha ali na amígdala, tem uns branquinhos, né? Exatamente. A gente sabe que tem processo viral que também pode dar isso, mas no geral, uma pista é a placa de pus nas amígdalas, que fala a favor de infecção bacteriana. E aí precisa tomar antibiótico, né? Aí precisa tomar antibiótico. E ainda assim, a gente tem exames complementares, se necessário, que a gente faz um raspado ali da amígdala, né, para diferenciar a bactéria ou não. E às vezes escolhe um hemograma, que também é exame de sangue, né, que dá indício de infecção bacteriana ou viral. Tá. E qual que você acha que é o principal erro que as pessoas cometem? O principal erro é você tomar um antibiótico sem necessidade, né? O uso indiscriminado de antibiótico, porque às vezes você vai lá no PS, já dá um antibiótico e, como eu falei, na maioria das vezes é uma infecção viral. Você não precisaria tomar antibiótico. E qual que é o problema, né? Diz, não, mas mal não faz, né? Lógico. Essa é a questão. O antibiótico, quando a gente usa sem necessidade, por tempo insuficiente, em dose subdose, às vezes, ou não tá no horário certo, né? Acontece que você está criando resistência bacteriana. O que significa isso? Ela fica mais forte, digamos assim, né? Ela fica mais forte. Então, o que eu acho que melhorou muito, a gente já está formada aí há mais tempo, né? E hoje em dia o antibiótico tem receita controlada. Foi então eu acho que isso, né, melhorou, precisa de um médico prescrevendo, né? Isso. Então isso aí, antigamente eu acho que as pessoas abusavam mais ainda do antibiótico, né? Porque era só ir na farmácia e comprar.
até por isso, né, acabou ficando essa restrição. Exato. Né? Mas eu tenho os pacientes que às vezes a gente prescreve um tratamento e ele não tomou o antibiótico até o final. Fiquei com enjoo, Super não sei o comum. que, larguei. E melhorou. E aí sobra aqueles 2, 3 comprimidos. Aí o cara tá com uma dor de garganta, ele vai lá e toma aqueles, né? Você vê isso também, imagina. Muito, muito. E o que é muito comum, que aí o paciente volta no consultório e fala, ai, eu não tomei antibiótico direito, né? Faz uma semana que eu parei, só que agora eu tô ruim de novo. Eu termino aqueles 3 comprimidos e aí não vai ter uma regra, né? Lógico. Assim, porque o correto era ter tomado até o final. Sim, aí a gente tem que avaliar cada caso. E tem mais uma questão relacionada ao antibiótico que hoje é super importante, que é a disbiose, né? Sim. Que é a questão da gente... quando você dá um antibiótico, você acaba matando a bactéria ruim, mas pega também um pouco da nossa flora normal, que são as bactérias boas, que regulam o nosso intestino, a nossa imunidade. E aí você acaba desregulando, dando um desequilíbrio nessa flora intestinal também. Sim. Né? E a pessoa que começa tomando o antibiótico errado, depois aí talvez ainda, né, que é avaliado individualmente, mas talvez tenha que tomar outro, e aí pior ainda, né? Então além da resistência bacteriana, tem o desequilíbrio ainda vai ter isso, né? Mais da nossa ainda. flora normal, né? E indicação cirúrgica? Quando que é a indicação de tirar a amígdala? Que é uma coisa comum. Fui lá, meu médico mandou tirar a amígdala. Qual que é a indicação? Então, assim, né, Lu, você tem várias indicações, tem que lembrar que é muito particular e muito individual para cada pessoa, tanto para adulto quanto para criança, né? Acho que uma indicação absoluta é a apneia do sono, né? Então, a apneia do sono, que é aquela engasgadinha que chega a parar de respirar, isso é uma indicação absoluta, tanto na criança quanto no adulto, mas você tem outras indicações relativas, que são a maioria, na verdade, que é aquele que você avalia caso a caso. Então, normalmente, a respiração oral, principalmente na criança, é uma coisa que a gente não pode deixar, porque ela vai acontecendo de forma que a criança começa a ficar com a face com uma hipotonia muscular, com aquela boquinha aberta, abre a arcada dentária, o palato não desce como deveria, e aí acontece que você tem uma obstrução, não respira direito, e isso a longo prazo vai causar esses malefícios, né? Então, além da apneia, o ronco, né? Que eu falei, roncar não é normal, é um prenúncio da apneia, o próximo passo é a apneia, né? Então, quando a criança ronca. Infecções de repetição, né? Então, assim... Tem um número, né, de infecções ao ano, mas isso não, imagino que não seja tão estático, né? Meio individual também, não é? Completamente, porque na verdade, assim, eles falam mais de 5 a 6 no ano na criança e 2 no adulto. Mas às vezes você tem que avaliar a gravidade disso também. Se ela está há 3 anos tendo 2 infecções no ano, que debilita muito, né? Deixa fora da escola. Não precisa ter 6, né? Às vezes exato. Teve 4, gente, né? Então é muito particular, mas no geral, se você for pegar os consensos... 4 esse ano, 4 ano que vem, 4 no outro, né, gente? Não precisa ser 6, né, em 12 meses. Exatamente. Então, às vezes vai ser 6 em 15 meses, ok, né? Então, é uma avaliação, assim, mais individualizada. É que se você for pegar os consensos, eles vão falar nesse número porque exato, tem que padronizar, né? É. Mas aí é isso, a gente tem que ter a regra para padronizar, para fazer a gente pensar em cima e individualizar, né? É, e assim, amidalite com o uso de antibiótico, né? Não aquela viral que passa em 1 a 2 dias, essa a gente não conta para indicar cirurgia. Tá. E aí, uma outra indicação é quando tem abscesso periamidaliano, né? Então eu vejo assim, o abscesso não é uma coisa rara, não posso dizer que é uma doença rara, mas se a gente pegar a quantidade de infecções de amidalites bacterianas que a gente vê, não é tão comum também, né? São poucas as pessoas que desenvolvem, né? Quando tem um abscesso, me explica aí, acho que para as pessoas, o que é, né, o abscesso primeiro, porque senão, sem a Tânia aqui acontece isso, eu já vou falando de médico para médico, e aí vamos tentar... Fica mais técnico, né? Fica mais técnico, vamos tentar não fazer isso. E aí, você vai drenar o abscesso, ou você, né, porque abscesso em várias partes do corpo, a gente drena. Aí na amígdala, drena abscesso ou tira a amígdala, como que é? Então é assim, Lu. Realmente, abscesso é uma complicação importante das amidalites que muita gente não conhece, nunca ouviu falar, mas pro dia a dia do otorrino, com certeza absoluta, a gente vai ver, né? Sim. Principalmente quem trabalha em pronto-socorro, Sim. PS, né? É mais comum em adulto jovem, normalmente, mas também tem, né?
em outras faixas etárias, né? Na verdade, assim, quando você tem uma infecção bacteriana muito forte e aquela infecção ultrapassa os limites da amígdala, e aí aquele pus fica em outros compartimentos e fica encapsulado. Então, o antibiótico via oral não consegue chegar ali. É quando na pele, que eu acho que as pessoas veem mais essas coisas na pele quando tem um furúnculo, vai? Isso. É uma coisa semelhante, né? Pra tentar as pessoas entenderem, né? Exatamente. Então, fica aquela infecção encapsulada. Quando você olha no exame físico, você vê um abaulamento mesmo ali na região da amígdala, normalmente unilateral. Fica com aquela voz abafada, meio de batata mesmo. E o trismo, que a gente chama, que a pessoa não consegue abrir a boca, não consegue deglutir. Isso é uma urgência. Tem que internar, tem que drenar em centro cirúrgico e fazer antibiótico endovenoso. E tira a amígdala. Então, a indicação formal para retirada das amígdalas quando tem abscesso são 2 abscessos. Entendi. Mas às vezes tira, né? Não, a maioria das vezes tira. Porque é o foco infeccioso. E na prática, ao longo dos anos, né, eu pude ver isso na prática. Você teve um abscesso, parece que os espaços ali já se comunicam e a chance de você formar um segundo abscesso é muito maior. Entendi. E agora falando da adenoide um pouquinho mais, né? A gente tentou juntar os assuntos, porque tem uma interligação ali, né? No geral, mas sim. algumas coisas são diferentes. Eu imagino que a pessoa não vai chegar no seu consultório, porque chega, tô com dor de garganta. Então minha adenoide tá grande, não é, né? Porque não dá. Então chega com essas queixas, talvez, de ronco, mas eu não sei se todo mundo quer assim, meu filho ronca, vou procurar um otorrino. Talvez nem todo mundo tenha essa consciência, né? Então, eu queria saber como que o paciente chega. Ele vem do pediatra ou ele vem por outro motivo e aí você acha alguma coisa na adenoide, acha que ela ainda tá grande, já devia ter diminuído? Como que é? Na maioria das vezes vem encaminhado pelo pediatra, né? O pediatra já tem esse feeling, né, de desconfiar. Mas também chega com queixas indiretas. Então é isso. Eu acho que ele não respira bem, tá sempre com a boquinha aberta, nariz entupido, por mais que a gente trate alergia, por mais que não esteja resfriado, eu observo essa congestão nasal, otite de repetição na infância, né? É um sinalzinho. Tem aquela criança que tem otite toda hora. E ela reclama, a criança, quando tem dor de ouvido, eles reclamam, dói bastante, né? Eles reclamam bastante, né? É como dor de dente, né? É uma dor bem aguda mesmo. E às vezes você não chega a ter essa otite média aguda da dor. Você tem uma diminuição da audição só. Então a criança vai ficando irritada, vai aumentando o volume da televisão na escola, a professora chama atenção porque ela não tá ouvindo direito. Não é quando não escuta que os pais mandam, né? Isso é normal. Não. Isso é normal, né? São todos, né? Mas você sabe que é super comum, que as mães falam, nossa, eu tô na dúvida se ele não ouve. Ele não escuta! Porque, se ele não escuta mesmo, ou se é porque não quer ouvir. É ouvido seletivo. Aí você faz o teste, né? Eu vou chamar pra tomar sorvete. Se ele ouvir... Pra arrumar o quarto, não vai. Não, entendi. E aí, então, vamos lá, falando da adenoide, aí essa criança ronca, dorme de boca aberta, enfim, tem essas queixas assim, né, tem otite de repetição, né? Eu te pergunto até mais de criança, porque eu sei que é mais frequente, e talvez até porque eu saiba menos, né, porque como eu atendo só adulto, talvez eu tenha mais dúvidas. Mas aí acaba tudo isso e indica cirurgia. Eu já vi criança que opera e aí depois a gente espera, né? Acho que para quem é leigo, né? Para quem não é da área, você fala, vai respirar melhor. Só que eu já vi que a criança começa a comer melhor, dormir melhor, ficar menos irritada. Eu já vi com algumas crianças acontecer isso. Isso é muito frequente? É porque normalmente são sintomas indiretos, né? Quando a criança não respira bem, ela também não tem o olfato, né, o prazer na alimentação que ela deveria pela diminuição de olfato e gustação que andam juntos também. Entendi. E outra, às vezes ela precisa de muita demanda, ela respira pela boca. Na hora que ela vai comer, ela exige muita demanda. E aí cansa. Então ela perde o interesse mesmo, não é algo prazeroso. E daí depois que você opera, ela tá respirando bem, que não tem mais aquela demanda na hora de comer da respiração, e ela tá sentindo melhor o cheiro, o gosto, por isso que realmente aumenta, a criança que não dorme fica irritada, né? Sono todo mundo, né? O adulto também, né? Mas
A gente disfarça. Também. Mas a criança é aquela irritabilidade no dia seguinte, né? Aí chora por qualquer coisa, grita, a criança, né, reage diferente. Diminui, né? O rendimento que ela teria escolar, por exemplo, né? Ela tem menos atenção, menos né? atenção, exatamente. Entendi. E uma outra dúvida que eu tenho, na verdade é minha mesmo, porque às vezes... a gente falou, né, que ia gravar, e teve gente que mandou dúvida, então eu botei aqui no meio. Mas essa é minha também. Por que opera junto, amido e adenoide? Por que é comum fazer a cirurgia junto? Nem sempre, né? Assim, é que no geral as duas coisas andam juntas porque é tecido linfóide, né? Entendi. Então, normalmente você vê uma hipertrofia amidaliana, aí quando você vai ver a adenoide também hipertrofiada. Mas não é uma regra, principalmente o inverso. Muitas vezes você vê a adenoide ou hipertrófica ou não tão hipertrófica, mas causando muito problema, porque ela vira biofilme de bactéria ou fica bem ali na entradinha do ouvido, obstruindo, né, a ventilação e causando as otites. E aí você faz só adenoide, não faz a amígdala. Tá, entendi. E assim, eu imagino que a indicação cirúrgica, às vezes, é uma criança relativamente pequena, né? Então eu fico pensando nos pais, né? Eu acho que, óbvio, né? Você levar o seu filho para uma cirurgia eletiva, quando você não tem nada muito grave, né? Dá um pouco de medo, será que é a decisão certa? A dúvida que todo mundo tem hoje em dia, né? Eu levo no médico, falo uma coisa, levo no outro, fala outra. Então, assim, eu mesmo, você sabe, já mandei filhos de amigos pra você operar, né? Porque falei, vai nela, que nela eu confio. E aí, né, eles são muito gratos, né? E acham, tipo, o máximo. Ó, me emocionei. E aí, assim... Porque, assim, você tá entregando a vida do seu filho na mão de alguém. Né? Acho que por isso que eu me emocionei. E eles tinham muita dúvida, assim, vinham me perguntar, eu falei, não, fala com ela que ela é especialista. Sobre anestesia, que as pessoas têm essas dúvidas. A gente que é médico, a gente não tem medo da anestesia. Mas a gente acha que a anestesia é ótimo, né? Eu já fiz algumas cirurgias e falo assim, não, anestesia geral, ótimo, maravilhoso, melhor. Exatamente. Mas as pessoas têm medo, né? E da recuperação, da alimentação, assim, como que você orienta? Se você for dar uma orientação geral, né, pra quem tá passando por isso, assim, o que você falaria? Então, é super importante isso, porque ainda mais quando é seu filho, né, assim, qualquer cirurgia eletiva, mas em se tratando ainda de criança, né, a gente pesa mais ainda, né, e é normal, né. Então, no geral, assim, a gente faz uma avaliação criteriosa no pré-operatório, tira toda a história clínica, passa por exames, tudo para minimizar risco, né? A cirurgia de adenoide amígdala, ela já é feita há muito tempo, já é uma cirurgia muito bem estabelecida, né? Então, a gente considera uma cirurgia segura, né? Segura, né? E o risco anestésico, que antigamente era um risco muito real, porque você não tinha uma monitorização adequada do paciente, as drogas, as medicações anestésicas eram muito mais tóxicas, né, que se usavam, então hoje não. Hoje eu também, como médica, não tenho problema em pensar na anestesia, porque muito mais seguro, você monitora todo o paciente, né, o carrinho de anestesia é muito completo, né, e o médico anestesista tem o paciente ali na mão, com todos os dados que ele precisa, né? E as medicações são muito mais seguras que se usa hoje em dia. E a recuperação, né? É muito ruim? Então, com relação à recuperação, né? Quando faz só adenoide, é muito tranquilo, até no sentido que a gente tem que pedir para os pais segurarem a criança, né? Tá. Porque operou, né? Quando tem amígdala... Não pode correr, aquelas coisas, né? Alguns tentar dias. na medida do possível, né? Dá uma segurada. Mas a gente pede para deixar as atividades rotineiras afastado por um período, enfim, né? Com relação à amígdala, é um pouco mais doloroso, sim, né? Mas normalmente os analgésicos que a gente deixa, super tranquilamente. A criança se recupera muito mais rápido do que o adulto, né? E hoje também você tem técnicas, dependendo da indicação, né? Pacientes assim mais selecionados, mas que você pode usar técnicas que são menos dolorosas, né? Já hoje em dia, que a gente faz com plasma e tal. Então aí o pós-operatório também passa a ser muito mais tranquilo do que antes. Legal. Agora, a amígdala dói mais. A amígdala dói mais. E adulto dói mais, né? Adulto dói mais. Porque eu já vi que o adulto reclama mais, tá? Porque eu vi que os adultos reclamam. Não, acho que tecnicamente também, assim, é uma amígdala que já é mais sofrida, mais fibrosada, que a gente fala, mais durinha, né? Então, o adulto, a cirurgia em si é mais dolorosa.
E, assim, não é comum a gente ver cirurgia de adenoide em adulto, né? Mas eu tenho uma amiga que já operou. Sim. E até achei estranho, falei, nossa, mas nessa idade? É. E aí, quando que tem indicação de operar adenoide em adulto? Então, é difícil porque normalmente é só um resquício adenoidiano, né? Só que, como a gente fala, a história natural às vezes nem sempre acontece, fica, às vezes, você vê adulto com um adenoide hipertrófico ainda. E aí, com aqueles mesmos sintomas da criança, obstrução, ronco. Mesmo sintoma da criança. E aí coisas. são as mesmas indicações, né? Entendi. Que a gente usa. Só que no adulto você tem que investigar mesmo, porque muitas vezes faz parte de um contexto de alguma outra doença. Então é uma coisa que, né, você faz a cirurgia, manda para análise e avalia com mais cuidado, assim. Ah, entendi. Então agora eu vou para uma parte de mitos e verdades, que é a parte da Tânia que me abandonou hoje. Então vamos lá, eu vou te falar uma frase, você fala pra mim, mito ou verdade, pode discorrer o que você quiser. Tá bom. Tá? Apenas crianças maiores de 3 anos podem operar amígdalas e adenoides. É mito, Lu. Mito. É mito. O que dita a indicação cirúrgica não é a idade da criança, é o quadro clínico dela. E nem o tamanho da amígdala, tá? Porque às vezes a gente tem que avaliar um contexto aproveitando, né? Sim, sim. De quadro clínico, e não só qual a repercussão físico. daquilo, né? Exatamente. Tá bom. A criança que tira as amígdalas fica sem imunidade. Não, mito. Até porque o que a gente falou, né, que a gente tem um sistema linfóide em todo o organismo, né? Tá. Então, as outras estruturas, elas suprem essa função. Muitas vezes também essa amígdala, essa adenoide, elas já estão mais como um foco infeccioso do que de imunidade. Entendi. Então, é mito. Ótimo. Operar adenoide engorda. Mito. Mas assim, de uma certa forma, não é que operar adenoide engorda, mas é aquilo que a gente comentou, como a pessoa passa a ter mais prazer na alimentação. Às vezes come mais. Sem dúvida. Aí não tem milagre, comeu mais vai engordar. Exatamente, é uma questão indireta. Depois da cirurgia, a amígdala pode crescer de novo. Não, adenoide sim, né? Hoje a gente usa técnicas também, que a gente opera por vídeo. Antigamente você não tinha o vídeo, né? Então você operava e ficava, né, ali resíduo de adenoide, e aí ela podia voltar a crescer. Hoje ainda assim pode acontecer, mas é bem mais raro, tá? Mas com a adenoide. A amígdala normalmente não, porque ela tem uma cápsulazinha, aí você tira a amígdala e ela não volta. Tá bom. Aí a outra, você até já comentou um pouco, mas vamos lá. A otite recorrente pode ser por aumento da adenoide. Ah, essa é verdade. Alguma verdade tem que ter, né? Ai, Gi, adorei. Eu também, Lu, bate-papo, né? Tem mais alguma coisa aí que você quer falar, deixar uma mensagem aí para as pessoas que têm, né, qualquer problema aí de garganta, como a gente fala, né? Lu, eu acho que assim, não só para a garganta, né, como para toda a área da saúde, em geral, que eu acho que uma coisa que você está fazendo esse podcast do Plantão de Saúde é isso, né, a gente procurar, se puder falar uma coisa, é procurar uma orientação especializada, informação de qualidade, porque às vezes a informação com o vizinho, com a internet, e as pessoas não vai acabam funcionar. fazendo coisas erradas, né? Exatamente, então o conselho que eu puder é esse, orientação especializada, informação de qualidade. Hoje, todo mundo que vem aqui acaba tendo que falar uma coisinha aí. Que hábito de saúde que você está plantando hoje? O que você faz hoje em dia para a sua vida ali de prevenção, tal, para melhorar a sua saúde? Lu, assim, eu acho que é até fácil responder isso, mas na verdade é porque não é muito mirabolante, é o que eu falo para os pacientes, é o que eu faço, assim, eu tento fazer o básico bem feito, né, porque o que você faz hoje, você vai colher o bem-estar do futuro. Sim. Então, os pilares, sono, acho que é o principal, atividade física, alimentação equilibrada. Eu, por exemplo, não tenho alimentação restritiva, mas eu tento ter uma alimentação mais equilibrada, né? Lógico que às vezes falha. Sim, normal. Mas beber mais água, né? Ter momentos de lazer, né? E acho que pra mim em si tô numa fase que eu consegui incorporar a história da atividade física como um trabalho ali e seguir, porque senão a gente acaba também não fazendo, a poupança, né? É a poupança do futuro. É isso. Poupança de saúde.
Então tá bom, queria agradecer. Obrigada, de Lu, novo. adorei. Falar pra você tem um site, né? Você quer deixar aí? Porque aí se alguém, né, tiver mais alguma dúvida, quiser conversar com você, quiser agendar uma consulta, já tem todos os dados lá, né? Aí tem os dados do consultório, www.giovanamoretti.com.br. Legal. E você atende no Itaim e em Alto de Pinheiros, não é isso? Tá bom. Então, eu queria agradecer Obrigada, todo mundo Lu, que esteve aqui com a gente, né? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Até o próximo.